Olá, minha gente, espero que todos estejam bem. Mais uma microaula sobre o nosso curso Gestão e Empreendedorismo Rural. E hoje vamos falar sobre, um ponto importante, que é usando a teoria da produção, tá certo? Então, não estou inventando nada, mas eu gosto de apresentar para discutir melhor a questão do sistema produtivo. Então, a gente viu que no sistema de produção tem três componentes aí que a gente deve lembrar sempre, que são os recursos, né, o processo que é adotado para que esses recursos sejam combinados e possa gerar algum produto final, que é o terceiro elemento. Então, recursos, processo e produto. Esses seriam os elementos que estão presentes na representação do sistema econômico. Então, é muito importante a gente pensar o seguinte: qual é o recurso que eu estou utilizando, né? E qual a contribuição desse recurso, ou de cada unidade desse recurso, no resultado final do processo produtivo. Então, esse é um conceito de produtividade, né, que eu gosto de discutir pela teoria da produção, porque é uma forma genérica da gente discutir, mas fica claro de que se eu estou aplicando, se eu estou utilizando algum recurso, eu tenho que medir o desempenho desse recurso no resultado final. Então, é sobre isso, né, que essa microaula vai tratar, tá certo? Duas questões importantes a partir da teoria da produção, que é o estudo da produtividade e do rendimento de escala. Então, vamos lá, vamos pensar um pouco. Eu tenho, né, duas áreas importantes quando falo do uso dos recursos utilizando a teoria da empresa, né? A produção em si, né, o sistema de produção, e os custos de produção. Então, são dois elementos. Ora, por que interessa produzir? Porque alguma necessidade há no mercado, porque alguma demanda há, né? Porque eu reconheci, né, que em determinada área ou determinado momento há um potencial de oferta para aquele produto, para aquele serviço no mercado, dada a identificação de uma necessidade, não é? Ou, como queira dizer, no empreendedorismo, a identificação, né, de uma oportunidade que deve ser explorada. Então, um processo produtivo começa a ser estabelecido. Só que esse processo produtivo não acontece sem custos. E é aí que tem a questão para ser avaliada. É aí que entra a preocupação com a gestão. Porque se a gente pudesse utilizar os recursos de qualquer maneira para ter o resultado, né, não teria essa preocupação. Mas não é assim. Os recursos são escassos, tá certo? Os recursos são escassos, seja qual for o recurso que você imaginar. E usar esse recurso representa um custo que precisa ser recuperado. Então, é nesse sentido que esses dois pontos são importantes e esse é um campo importante. O objetivo para discutir isso, sendo bem sucinto, né, é primeiro discutir os conceitos básicos, né? O que é produção? Né? O que são fatores de produção? O que é uma função de produção? E discutir, nesse caso agora aqui, a produtividade. O que é produtividade? Como é que eu posso medir a produtividade? Mas uma preocupação maior ainda minha é familiarizar cada pessoa que está participando do curso a ver a importância da matemática, do uso dos dados. Então, a gente tem um processo de formação que, infelizmente, né, a questão da matemática para muita gente, a questão de analisar dados para muita gente, ainda é uma grande dificuldade. Mas não pode ser no processo de formação da gente hoje. Né? Nós temos que quebrar essa barreira, né? E nos apropriarmos desse conhecimento. Porque não existe decisão, né, no processo de gestão ou na gestão de uma empresa, né, onde eu não preciso analisar os dados e tomar decisão com base nos dados. Claro que os dados não vão resolver tudo, mas eles vão ser o ponto de partida para a tomada de decisão. E um item importante é a produtividade. Só que eu quero discutir como eu consigo alcançar esse dado, né, de produtividade através do conjunto de informação que eu tiver, do produto final que eu obtive e da quantidade de recursos que eu utilizei. Então, na minha percepção aqui, primeiramente, o conceito, né, o que é produção? É um processo de transformação. Tá certo? Se alguém perguntar o que é produção, é um processo de transformação. Transformação de quê? Dos fatores de produção adquiridos em um produto ou serviço, né, que vai ser colocado à venda no mercado, ou que vai ser ofertado no mercado, ou que vai atender uma necessidade do mercado. A forma que você quiser combinar isso, não tem problema. Eu só quero que você lembre que, quando alguém disser assim, o que é produção, então produção é um processo de transformação. Tá certo? Então, você é um processo de transformação, vai transformar o quê? Vai transformar os recursos ou os fatores de produção em produtos ou serviços que vão ser ou que vão atender a necessidade do mercado.
E o que são fatores de produção? São os recursos utilizados no processo produtivo, né? Então, os recursos humanos e materiais utilizados no processo produtivo. E o que é uma função de produção? Função de produção é uma relação de quantidades, é uma relação quantitativa, né? Quantidade de quê? Quantidade de fatores ou de recursos e quantidade de produto que eu obtive. Então, veja que já aí a linguagem matemática está bem clara para a gente, né? O que é uma função de produção? É uma relação onde eu vou medir a quantidade de produtos, de recursos que eu utilizei e a quantidade de produto que eu obtive. Então, produtividade, na verdade, é a busca por essa relação em qualquer processo e com qualquer recurso que você utilizar, tá certo? Então, é importante saber qual é a produtividade, né, do recurso. Por exemplo, qual é a produtividade do recurso humano utilizado, né? Então, eu só tenho que medir a quantidade dos fatores e a quantidade de produto. É claro que os processos, né? Os processos é que vão definir. Então, se eu tenho um processo, né, de baixa eficiência, eu vou precisar utilizar uma quantidade de recursos maior. Consequentemente, o custo vai ser maior. Se eu tenho um processo de maior eficiência, então eu vou diminuir esse uso do recurso e vou diminuir também o meu custo. Essa é a questão da importância da produtividade. Ela não é só um dado, ela tem uma implicação. Então, se a produtividade é baixa, né, então os custos de produção são maiores. Se a produtividade é maior, os custos de produção são reduzidos. Então, a gente está estudando separado, mas tem uma relação. Produtividade, produção e custos estão relacionados, tá certo? Então, nesse ponto aí, o que é que eu quero mostrar, né? A gente já dá para ver aí, né? Como é que eu vou fazer o levantamento dos custos do processo produtivo? Para cada processo, para cada atividade, melhor dizendo, eu vou ter um conjunto de recursos, um processo e um produto final. Então, não vai ser diferente com a agricultura. Aí eu estou só sinalizando os elementos que estão, os itens, né, que estão compondo a estrutura de uma produção, né, de tambaqui, né? Então, está aí. Ele já está disponível para vocês, vocês vão olhar melhor. Mas o que eu quero mostrar bem diferente é isso aqui, né? O sistema vai ser representado dessa forma. Eu tenho um conjunto de fatores ou recursos, eu tenho um processo e eu tenho um produto final. É claro que a gente tem que lembrar, quem é que muda o processo? Né? São as pessoas, né? Então, quanto mais habilidade, quanto mais capacidade, quanto mais estudo em determinada área, mais ideia, né, maior expectativa de mudanças, de transformação, de combinações, né? Uma motivação maior no recurso humano, um uso melhor do recurso que está disponível, tudo isso vem, né, das pessoas que estão no processo produtivo. Mas os processos não funcionam só com as pessoas, então os recursos têm que ser também de boa qualidade, tem que ser também, né, de disponibilidade para quem está, né, gerenciando. Então, essa é uma representação simples. Muito bem. O que é mais importante é que, quando eu estou estudando pela teoria da produção, né, o conceito de produtividade é um conceito de curto prazo. O que é curto prazo? É o período de um ano. Então, quando eu quero avaliar e estudar a importância da produtividade, eu tenho que dimensionar isso, né? Eu quero saber, né, qual é a produtividade. Então, eu estou analisando a produção, né, um componente ou item, né, técnico, que é produtividade, e para que isso aconteça, existe na teoria uma condição. Qual é? Pelo menos um dos recursos, um dos fatores, sejam fixos e os demais fatores variáveis. Então, por exemplo, no período de um ano, eu planejei a atividade produtiva, comprei algumas máquinas, alguns equipamentos. Nesse período, ou no período de um ano, no curto prazo, eu não vou comprar mais máquinas e mais equipamentos, né? Isso daria um sinal de que o planejamento não foi bem feito. Mas, em compensação, né, todo o processo produtivo eu vou, matéria-prima, né, energia, água podem ser modificadas. Então, eu tenho fatores fixos e eu tenho fatores variáveis. Então, o que é que a gente vai medir? Exatamente o comportamento dos fatores, né, variáveis que a gente está utilizando. Tá certo? Então, né, o fator fixo não sofre alteração no processo de produção e o fator variável modifica-se de acordo com o processo produtivo. Já dá para pensar o seguinte: se eu tenho um fator fixo, isso vai gerar um custo fixo. Se eu tenho um fator variável, isso vai gerar um custo variável. Então, veja, a gente está analisando a produção, mas já está vendo
a produtividade, no caso, mas a gente já está vendo que tem uma implicação com o custo, tanto com o custo fixo quanto com o custo variável, tá certo? Então, o resultado, a produção, vai influenciar esse custo. É disso que trata, né, o conceito de produtividade. As fórmulas estão definidas, né, e são simples, é simplesmente uma relação de, né, divisão, né? Eu vou dividir o produto total pela quantidade do fator variável que eu utilizei. E com isso eu vou achar um indicador de produtividade. E só para a gente entender, está aqui um exemplo bem simples. Não é? É bem simples para que todo mundo possa entender. Olha só, eu tenho um processo produtivo no curto prazo definido com dois fatores fixos, não é? E com um fator variável. Pode ser recurso humano, pode ser ração, né? Pode ser energia. Bom, o fator variável que o processo vai exigir. Então, eu vou analisar isso aí. Então, eu estou dando aqui um exemplo, né? Vamos supor que com 2 equipamentos, né? E com dois fatores, dois fatores, né? De ração, aliás, quantos quilos de ração? 10 mil quilos de ração, não estava vendo bem aqui o slide. E com 10 mil quilos de ração, utilizando 2 equipamentos e 10 mil quilos de ração, eu consegui 3 mil quilos de produção de peixe num determinado sistema. Então, só para exemplificar, tá certo? Então, eu fazendo a divisão simples, não é? Da produção, quantos quilos eu produzi nesse ciclo? 3 mil quilos. Quantos quilos de ração foram utilizados? Foram utilizados 10 mil quilos de ração. Então, cada quilo de ração me rendeu 0,33 quilos do produto, que no caso aqui é o peixe, né, que eu estou querendo produzir. Então, veja, eu utilizei quantos quilos? 10 mil quilos. Cada quilo gerou quantos quilos do produto? Cada quilo do fator, né, do recurso que eu utilizei, gerou quantos quilos do produto? Então, essa é a produtividade da ração. Eu vou medindo o desempenho de cada unidade que eu vou aplicando no processo. Eu posso fazer isso também de forma mais simples, por exemplo, para o recurso humano. Quantas pessoas trabalham na atividade? Não é? Então, trabalham 10 pessoas. Ao longo do ano, mais pessoas são contratadas. Então, há uma variação de contratação. Muito bem. Qual é o desempenho dessas pessoas? Qual é a produtividade dessas pessoas do trabalho? Então, eu pego o resultado, a produção final do período, e divido, né, pelo número de trabalhadores que estavam no processo. Então, eu vou ver, cada trabalhador, né, contribuiu, na verdade, né, com tantos quilos do processo produtivo. Então, eu posso medir o desempenho por grupos, ou posso medir o desempenho por tarefas, de forma que eu quero que só que vocês entendam que não basta contratar e usar o recurso. Esse recurso que é contratado e que é utilizado, ele tem uma participação no produto. E eu quero saber cada unidade desse produto ou desse trabalho realizado gerou quanto do produto final. E é isso que a gente chama de produtividade. Tá certo? Não sei se vai dar para ver aqui mais. Outro exemplo, tá aqui, né? Um conjunto melhor para a gente visualizar. Se eu aumentar, né? O fator fixo não muda, tá aqui, ó. O fator fixo não muda. O fator variável está mudando. Então, se eu pensar aqui, tá bom, se eu aumentar para 20 mil quilos de ração, qual será o impacto na produção? É claro que se ração é importante para a produção de peixe, se eu aumentar a quantidade de ração, a tendência é aumentar a produção. Muito bem. Se eu aumentar a quantidade de ração, né? Quantos quilos eu vou obter? Então, eu vou obter 5 mil quilos agora, nesse exemplo, né? É um exemplo simples, só para a gente entender. E se eu obtive 5 mil quilos, então o que é que eu vou dizer? Cada quilo de ração agora, né, gerou 0,25 de quilo do produto. Então, veja, a produtividade diminuiu. Né? Eu aumentei os recursos, eu aumentei a produção, mas cada unidade que eu utilizei no processo produtivo agora, ao invés de 0,30, passou a ser 0,25. Então, nesse caso, né, eu tenho que repensar, né, se vale a pena realmente aumentar o volume nesse caso aí, só para a gente entender,
de ração, já que a produtividade diminuiu. Então, é esse conceito que eu queria que cada um entendesse, né, que é importante medir o desempenho do recurso. Um exemplo bem simples a gente tem da agricultura. Por exemplo, a gente usa uma área para produzir. Então, vamos supor que alguém utilizou 1 hectare para produzir milho, né? E alguém vai dizer, quantos quilos de milho foi obtido? Né? Aí, 1.500 quilos, 3.000 quilos de milho naquele hectare. Tá, mas alguém aumentou a área. Então, adquiriu aí mais 3 hectares e aumentou a produção do milho. Então, a área aumentou, a produção do milho aumentou. Então, agora a gente vai pensar, quantos quilos de milho foram produzidos? Né? Em quantos hectares? E agora vai aparecer uma nova produtividade. E aí a gente vai medir a produtividade de um período e a produtividade de outro período. No fim vai ser a mesma coisa, porque a unidade é a mesma. Quantos quilos por unidade de terra, ou seja, por hectare. Então, se alguém diz, olha, aumentou a terra, mas a produtividade foi para 2.500, então houve algum problema que eu tenho que analisar. Veja que a produtividade, o indicador, em si mesmo, não dá resposta, mas ele gera um ponto de partida para que a resposta seja procurada. Então, por exemplo, puxa vida, eu aumentei a quantidade de ração, eu dupliquei a quantidade de ração, mas não consegui duplicar a produção. Então, eu tenho que medir o que aconteceu. A partir daquele elemento, produtividade menor, eu começo a procurar as razões, né, o que aconteceu no processo, para que eu possa tomar uma decisão. Então, a produtividade, na verdade, é um elemento que vai ajudar no processo decisório. E não vai ser um eu acho, né? A gente tem certeza porque os dados mostraram isso. Resta saber, por exemplo, o que aconteceu. Então, por exemplo, se eu tenho 2 grupos de trabalhadores, tinha 5 trabalhadores, contratei mais 5, foi para 10. E a produtividade individual de cada trabalhador diminuiu, então é um sinal de alerta. O que aconteceu? Então, só pela produtividade baixa ou menor, eu não vou tomar uma decisão. Mas aquilo vai ser um ponto de partida para que eu possa decidir o que fazer. O que foi que houve? Então, o grupo que entrou está menos capacitado. Então, vamos capacitar. Não, o grupo que entrou não tem habilidade para essa área, a expertise dele é outra. Então, vamos trocar de posição. Vamos mudar para outro setor, porque aqui tem que estar as pessoas que estão identificadas com esse tipo de trabalho. Né? Então, tem caminhos que a gente pode discutir com o grupo a partir do indicador de produtividade. Abraço para todos.